Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise profunda aqui com a gente. Hoje temos em mãos um documento teológico fascinante que literalmente desconstrói a criação do universo, sabe? Palavra por palavra, a gente vai focar no que é chamado de doutrina triofanista. E olha, o nosso objetivo aqui não é levantar bandeira para nenhuma vertente teológica, tá? A ideia é ser totalmente imparcial e neutro, dissecando os argumentos que esse estudo propõe sobre os 4 primeiros versículos do Evangelho de João. É uma visão que pega o texto bíblico original e tira dele uma narrativa cósmica cheia de detalhes. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse mistério e entender como essas ideias se desenrolam. Para nossa conversa fluir bem, dividimos essa apresentação em 5 partes rápidas. Primeiro, o prólogo de João. Depois, o tempo e o verbo. Seguindo para a identidade do verbo, aí vamos ver criando dimensões e filhos e a gente fecha com os corpos de Deus. Então, vamos direto para a primeira parte, o prólogo de João. A gente começa com um dos textos mais famosos e densos de toda a literatura cristã. No princípio era o verbo. Historicamente, essa frase introduz o logos, a palavra, e coloca ali os alicerces sobre o que a gente entende por divindade, eternidade e a essência da criação. O estudo que a gente está analisando hoje usa justamente esse ponto de partida clássico para construir uma interpretação estruturada em cima do significado original das palavras. E é isso que leva a gente para o próximo passo da nossa exploração. O que nos traz ao ponto 2, o tempo e o verbo. É aqui que o estudo começa a arregaçar as mangas e desconstruir a linguística grega, construindo a base da doutrina triofanista. Eles começam com a palavra grega original para princípio, que é arche. Segundo a análise do autor, essa palavra não está falando do início da criação material, tipo lá em Gênesis, sabe? Em vez disso, arche denota o tempo de Deus, o kairos. Ou seja, o texto estaria apontando para um período bem específico, um cronograma divino que veio muito antes de existir qualquer matéria física. É como dizer que, antes de absolutamente tudo que a gente conhece, já existia esse momento e estado originais. Seguindo nessa dissecação gramatical, a gente esbarra no verbo era. No grego, a raiz associada aqui vem de eime, que o documento define como ser, existir, acontecer ou estar presente. E o detalhe mais fascinante aqui é a ideia de continuidade, sabe? A escolha desse verbo específico, segundo a doutrina, não aponta para uma coisa que simplesmente surgiu do nada naquele momento exato, mas sim para algo que já estava num estado de existência contínua sem interrupção. E aí a gente chega na estrela da passagem, o logos. O estudo faz questão de destacar o peso histórico gigantesco desse termo. Para os estudiosos judeus da época, isso remetia direto à palavra criadora de Deus. Já para os pensadores gregos, era tipo o princípio racional absoluto, aquele que organizava o cosmos inteiro. No fundo, é a ideia de razão, comunicação e revelação na sua forma mais pura possível. Quando a gente junta todas essas peças, o tempo de Deus, o estado de existência contínua e a razão comunicativa, o documento propõe uma tradução triunfanista nova para aquele versículo clássico. Em vez do famoso "no princípio era o verbo", o texto sugere "por princípio existia a palavra". Parece uma mudança boba, né? Uma sutileza, mas ela muda tudo. Ela enfatiza que antes de qualquer coisa finita ser criada, a palavra, como uma essência eterna, já estava lá, singular e exclusiva. Mudar uma simples preposição muda toda a perspectiva de como o tempo divino é interpretado aqui. Mas aí fica a dúvida. Como essa palavra funciona na prática? O material original faz uma comparação biológica e espiritual super interessante. Pensa com a gente. Biologicamente, para a gente falar, a gente depende de ar, dos pulmões, da matéria física em volta da gente, né? A gente precisa disso para se comunicar. Já a fala divina é apresentada como uma ação direta e superpoderosa do próprio Espírito Eterno. A palavra de Deus não precisa de ar. Ela é a própria força ativa do Espírito fazendo as coisas acontecerem. Entender essa palavra como uma força ativa é exatamente o que prepara o terreno para a maior reviravolta desse estudo. E isso nos joga direto na parte 3, a identidade do verbo. É bem aqui que a doutrina triofanista dá uma guinada e se afasta da teologia tradicional, criando o seu próprio eixo. Enquanto a visão contemporânea geralmente ensina que o termo verbo, lá no comecinho de João, se refere diretamente a Cristo, muito com base em conceitos da Trindade, a doutrina triofanista defende algo bem diferente. O autor argumenta que, olhando friamente para o contexto, a palavra Cristo só vai aparecer como o verbo encarnado bem mais para frente, lá no versículo 14. Então, a tese deles é que, no princípio absoluto da criação, a palavra verbo não se referia a um filho, mas única e exclusivamente ao Espírito Santo, a essência divina antes de qualquer tipo de encarnação física. Impactante, né?
Para dar peso a essa afirmação tão profunda de que o Filho não existia no princípio da criação material, o autor vai buscar lá no Antigo Testamento a sua prova. Mais especificamente citando o livro de Hebreus e a referência a 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. O grande truque para entender essa sacada está puramente na gramática. O ponto-chave que o estudo levanta é a conjugação desses verbos, serei e será. Tá tudo no futuro, certo? O autor propõe que esse tempo verbal no futuro é a prova de que, naquele momento da eternidade passada, o Criador ainda não era um pai e Cristo ainda não tinha sido gerado como filho. Segundo o texto deles, o título e o papel de filho só foram se concretizar de verdade mais tarde, no exato momento da encarnação física. Essa lógica linguística basicamente reorganiza toda a linha do tempo divina, o que nos leva à parte 4. Criando dimensões e filhos. Bom, se houve um tempo em que o Criador não era pai, como e por que isso mudou? A explicação semântica deles é que a palavra pai não é um nome próprio isolado, mas sim um adjetivo, uma característica de relacionamento. É até lógico pensar assim. Alguém só ganha o título de pai quando passa a ter filhos. Então, seguindo a linha do texto, o Criador solitário tomou a decisão de gerar seres exatamente para poder se relacionar com eles, e só aí assumir a posição de pai. E para acomodar toda essa nova prole, a doutrina explica que o Espírito Eterno precisou criar duas dimensões, duas realidades totalmente diferentes. Primeiro rolou a criação da dimensão metafísica, que é aquele reino espiritual habitado pelos anjos celestiais, os primeiros filhos espirituais. E, num segundo momento, veio a dimensão física, o nosso universo material mesmo, habitado por nós, humanos terrestres, os chamados filhos físicos. Colocando tudo isso numa linha do tempo, o autor nos dá uma visão bem clara e bem fascinante de como as coisas aconteceram. Tudo dá largada na eternidade passada, com um espírito invisível e totalmente solitário. Aí a gente avança para a primeira era, que é marcada pela criação do reino metafísico e dos anjos, o exato instante em que o Criador vira pai. E, finalmente, a gente entra na segunda era, com a formação do reino físico e da humanidade. Essa progressão inteira que monta o palco para o dilema final que o estudo vai explorar. Vamos então para a nossa quinta e última parte. Os corpos de Deus. Aí fica a pergunta no ar. Como que um espírito infinito e invisível consegue interagir diretamente com coisas finitas e com seres que ele acabou de criar? O estudo traz um debate sensacional sobre isso. A teologia tradicional costuma dizer que quando a Bíblia fala que Deus tem olhos ou ouvidos, isso é só antropomorfismo, sabe? Só figuras de linguagem para ajudar a nossa mente humana a entender. Mas o documento-fonte rejeita isso completamente. O argumento do autor é: por que um criador diria que tem algo que não existe? Para a doutrina triofanista, Deus genuína e literalmente manifestou corpos reais para conseguir ser percebido e se relacionar de verdade com as dimensões que criou. E é essa linha de pensamento que dá origem ao conceito central da doutrina, as três manifestações. Vamos lá. 1. A essência eterna invisível, que é aquele estado original. 2. Quando o reino angelical foi criado, o Espírito manifestou um corpo metafísico, que o pessoal chama de glória ou Shekinah, justamente para poder ser visto pelos anjos. E 3. Por último, para interagir com a galera aqui da Terra e cumprir o plano de redenção, o Espírito gerou um corpo físico, a encarnação humana, Jesus. É basicamente uma sequência evolutiva de adaptações divinas focadas 100% em garantir comunicação e relacionamento. Então, para fechar, a gente deixa essa reflexão. A verdadeira ponte entre o infinito e o finito realmente exige que o Criador vista a forma daqueles que ele criou? A doutrina trifanista afirma que sim, que através de toda essa reinterpretação gramatical e cronológica, a adaptação estrutural foi o método exato que ele escolheu. Independentemente de qual seja a vertente teológica de cada um, a gente tem que admitir que essa perspectiva traz um prato cheio para a filosofia e mostra como cavar fundo na gramática pode remodelar completamente a nossa visão do cosmos. E a grande provocação que fica martelando na cabeça é: até que ponto a linguagem humana dá conta de traduzir, de verdade, uma cronologia que é divina? Fica aí o pensamento. Muito obrigado por acompanharem e até a nossa próxima análise.